poderia fazer. Vai precisar entender quem eu sou em Cristo. Vai precisar entender para que eu fui chamado, acima de todas as coisas. Agora, o que elimina o moral da tropa? Quando um começa a olhar para o campo de batalha. E começa a medir o campo de batalha. E começa a falar para o outro que o campo de batalha está pesado demais. Que o negócio está ruim demais. Que está cheio de problema. Que tem inimigo demais. Que as nossas armas são fracas demais. Que as armas do inimigo são poderosas demais. Que vem tiro e nós não estamos conseguindo desviar. Que o inimigo tem não sei quantos do outro lado e nós temos não sei quantos do lado de cá. Esse tipo de coisa vai minar o moral da tropa. E para a tropa avançar, nós temos que minar esse tipo de comportamento no nosso meio. Se uma pequena conversa contra o moral da tropa não for eliminado rápido, o moral vai baixar. E os irmãos que jogaram o jogo de tabuleiro comigo sabem que quando o moral baixa, nós estamos perdidos, acabou o jogo. Ele tem que começar tudo de novo. Cadê o Fábio? 12 capítulos. 2 horas cada capítulo. Você tem que começar de novo. Por isso que a gente nunca chega no capítulo 12, nunca termina. Eu não vou jogar isso não. Tem que jogar de 6 em 6 meses para recuperar assim do estresse que é perder uma batalha. Então, irmãos, para manter o moral, tem que eliminar toda a dissensão do nosso meio. Se isso não for eliminado, a unidade vai ser afetada. Nós muitas vezes, irmãos, achamos que Satanás tenta nos atacar de fora para dentro. Mas ele nunca precisará fazer isso quando ele nos atacar dentro das nossas células. Como que ele nos ataca dentro das nossas células? Ele baixa o moral da tropa. Ele faz a gente olhar para as circunstâncias. Faz a gente olhar para os alvos que não chegou. Faz a gente olhar para o irmão que foi embora. Faz a gente olhar para o outro que está doente, se sentindo desanimado. Faz a gente olhar para nós mesmos cheio de problema. Uma vez eu conversava com um parente da minha esposa e ele falava assim: eu nunca na minha vida vou fazer o que você faz. Eu não tá doido, esse trabalho seu é horrível. Que trabalho que é horrível. Ficar cuidando do problema dos outros. Já estou cheio para cuidar do problema dos outros. Ele está falando de ser pastor. Eu pensei assim, falei, é melhor você não ser pastor mesmo não. Não é para você realmente. Se eu deixar isso entrar no meu coração, o que você acha que o moral que está em mim vai acontecer? Se eu olhar para a circunstância, o que vai acontecer? O cara é ímpio, miserável ímpio, mas ele tem razão, só fico lidando com o problema dos outros, com crise dos outros, nas minhas crises ninguém está nem aí. Ninguém pergunta como é que está, como é que não está. Então, irmãos, estou te contando tudo isso para você entender a seriedade da onde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos numa batalha com um inimigo feroz do outro lado. Já assistiu o filme número 1 lá do Senhor dos Anéis? Que eles vão mostrar uma batalha? E de um lado está um exército feioso, cheio de cara esquisito. Do outro lado está um exército tentando lutar. E tem um monstrão gigante. Pois é, Satanás é aquele monstrão gigante, se você não sabia. E aquilo é uma batalha espiritual. Porque o livro foi escrito em cima da palavra de Deus. E aí, irmãos, nós estamos nessa batalha. O moral tem que estar elevado. E para quem que a gente eleva para olhar o moral? Ou melhor, como que a gente eleva o moral? Olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Se tirar os olhos de Jesus para colocar os olhos nos irmãos, vai baixar o moral da tropa. E se baixar o moral da tropa, você baixa a arma. E se baixar a arma, você vai ser ferido na batalha. Você está inserido numa batalha espiritual. Uma trombeta tem que soar para dar som certo, para o exército sair para a guerra. Projeta Números capítulo 10, verso 9. Quero lembrar os irmãos, tudo isso aqui eu estou falando que eu enxerguei coisas em mim que precisam ser ajustadas, amém? Números 10, verso 9. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocarei as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos inimigos. Trombetear, tocar a trombeta é um símbolo do liberar da palavra de Deus hoje no meio da igreja. Ignorar, irmãos, a palavra ministrada é o mesmo que ignorar a trombeta soada. Então nós estamos ministrando falando de unidade. Aí você ouve falar de unidade. E aí fala que a unidade é importante, que a vida de Deus começou com o pastor Edson, depois eu preguei, o pastor Og vai pregar também, e o Edinho também vai pregar aqui, amém, Edinho? Pode suar. E a coisa vai acontecer, todo mundo vai falar de unidade, vai ser uma grande bênção. Não. Aí você escuta o outro falando, não serve não, esses irmãos estão tudo um contra o outro, nós não estamos funcionando. Irmãos, ou você leva a palavra a sério, e ouve, e ela vira vida em você,
Ou você ouve a voz do seu irmão, que às vezes está com moral baixo na tropa, e muitas vezes está te influenciando para baixar o moral. Quando seu irmão está dizendo algo assim para você, você deveria dar para ele uma palavra de levantar o moral. Como que levanta o moral? Você está olhando demais para os pastores, olha para Jesus. Você está olhando demais para os irmãos, olha para Jesus. Está olhando demais para as falhas, olha para Jesus. Se a trombeta tocasse e os soldados começassem a discutir, aonde que nós íamos chegar? Você é uma bênção, aleluia. Gostei, está aprovado, pode pôr lá. Aleluia. Aonde nós íamos chegar, irmãos? O capitão deu um comando, nós vamos orar agora. O capitão Edinho subiu aqui e deu um comando, nós vamos orar. Vamos orar contra toda enfermidade. Você resolve orar no seu lugar aí para ter prosperidade financeira. Porque você acha que prosperidade financeira é mais importante do que enfermidade, porque lá na sua célula está todo mundo de falta de dinheiro, não tem ninguém doente. Você consegue entender que o exército dividido não vai avançar? Não vai chegar no mesmo lugar? Por isso a unidade é tão importante, por isso Satanás atenta tanto contra a unidade, atenta tanto contra a vida da igreja. Irmãos, nós estamos fazendo algo mais sério do que qualquer batalha da terra. Nós estamos lutando contra Satanás, que é o inimigo de Deus. E eu e você somos o exército do Deus vivo. E isso fica muito claro ao você ler a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, que vai mostrar muitas ilustrações da igreja. Efésios vai falar que a igreja é o corpo de Cristo, a família de Deus, o edifício de Deus. Só que no final, nós vamos prevalecer contra eles. E você não pode sair ferido disso, abandonado, largado, porque ouviu a voz incerta, porque ouviu a voz errada, porque permitiu o seu coração baixar o moral, perder a visão. Então, a minha palavra nessa manhã, foi o que Deus falou muito forte no meu coração. Igreja não é só uma reunião de irmãos, não é só o culto de domingo, não é só a sua célula na quinta-feira. Igreja é um campo de batalha que nós vamos lutar todos os dias, um pelo outro e pelo Senhor. E uma das características mais marcantes de um exército é o respeito à autoridade. Sem autoridade e submissão não tem como um exército seguir, irmãos. Não tem como a batalha acontecer. Quando não há uma ordenação clara de autoridade, o inimigo vai prevalecer e nós vamos perder. Ouça, eu quero te falar algo muito sério, amém? No nome de Jesus. E aqui entra onde o Senhor falou muito comigo. E se servir você, você veste a camisa. Amém? Onde há rebeldia e insubmissão, na verdade o inimigo leva vantagem. E deixa eu explicar o contexto, né? Eu estava lá servindo lá com os irmãos lá na montanha, e aí teve uma ordem que foi dada, e eu não falei nada, eu me submeti no coração, eu me submeti na palavra, mas no meu coração falou assim, não vou fazer. Não vou fazer que esse negócio está errado. E eu tenho um problema de ser cabeça dura, convicto. Ora por mim demais, que eu estou falando, Senhor, me ajuda, Deus. Aí eu falei, não vou fazer. E aí o meu parceiro de luta falou, não, eu não vou. Falei para ele, é um outro pastor comigo lá, não vou fazer, está errado, não vou fazer. E aí ele olhou para mim pensando assim, eu também não quero fazer, mas ficamos naquela situação. Eu falei, eu não saio daqui, era para deixar um fulano lá, e aí eu não ia deixar o fulano, e aí eu não vou fazer. Resolvi. Não sai daqui, eu até faço o que você falou, mas não saio daqui sem um fulano chegar. Ele vai comigo, vem comigo, vai comigo, não vou largar ele aqui no meio do nada. Enfim, o fulano chegou, foi uma bênção, nós fizemos uma missão, o trem funcionou, todo mundo saiu feliz, eu fui para minha casa, aí estou escrevendo a palavra, aí esse negócio vem na minha mente, aí eu falo comigo, você foi submisso. A palavra está pronta, João Gabriel já fez até a arte, já está aprovada. E aí o Senhor falou comigo, como você lidaria se fosse a sua igreja? Porque às vezes você tem atitudes, ações, que são questionáveis pelos outros irmãos. Como seria se todos batessem o pé como você, na sua convicção do cabeça dura, para falar, não vou fazer? Aí eu falei, oh Deus, trata eu, Senhor. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. E foi aí muito forte como Deus falou comigo. Você pode criticar o que você quiser. Você é livre. Mas a partir do momento que você se colocou debaixo do exército, debaixo da autoridade, você não é livre para não executar, a não ser que você saia debaixo dessa autoridade. Se você se colocou e aceitou estar lá, e aceitou as condições que foram impostas, você precisa fazer.
Eu até citei um exemplo aqui das Forças Armadas, que você, como cidadão, pode criticar as Forças Armadas abertamente, como você quiser, estar num país livre, sim, você pode. Mas se você se tornou parte do exército, você não pode sair falando assim. Você não vê nenhum soldado, nem que seja o mais raso, mais baixo, indo lá na internet criticar o exército. Porque ele está inserido naquele projeto, faz parte da vida dele, ele não é insubmisso ali. Talvez alguém de patente alta, mas mesmo assim um protege o outro. Por que dentro da igreja nós não protegemos um ao outro e muitas vezes tocamos o outro para a fogueira? Porque no exército não pode ter só incerto. E no ministério nós somos completamente preenchidos por entender que nós estamos numa luta espiritual. Sua batalha é espiritual. Ou nós caminhamos no mesmo projeto, no mesmo foco, no mesmo coração, ou acabou. Muitos irmãos, como eu, não têm percebido muitas vezes que o inimigo, de maneira sorrateira, tem infectado a igreja com esse espírito de rebeldia. E o espírito de rebeldia muitas vezes é disfarçado de críticas, de opiniões, de palavras que aparentemente são inofensivas. Eu não falei isso lá com meus irmãos para jogar para a galera, mas os caras falaram, nossa, estamos juntos, você não abandonou fulano, e nós estamos não sei o que lá. E aí na hora é óbvio que você fica como, eu fiz certo, né? Aí vem o Senhor e fala, fez tudo errado. Agiu certo diante dos homens, errou diante da autoridade que Deus tinha estabelecido. Então perceba, meu irmão. Eu quero falar para você hoje sinais de uma pessoa que é submissa. Para você entender e avaliar. Eu não estou querendo procurar dentro do seu coração se você é submisso ou não, porque se você procurar você vai encontrar, e é capaz de encontrar o que você não vai gostar. Mas eu quero te dizer o seguinte, quais são os sinais de alguém que é submisso, de alguém que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que entendeu? Porque quando a gente fala dessa questão de submissão, a maioria das pessoas, elas acham que são submissas. Eu jamais ali, naquele momento, achei que estava sendo submissa a nada. Pelo contrário, eu falei, eu estou sendo leal. Lealdade acima de todas as coisas. Agora, eu vou te dar um exemplo de submissão. Se o líder de célula, amém, líderes? Ele recebe orientação. A orientação dele é assim, ó, ministra na célula a palavra que você ouviu no culto. Essa é a orientação para os líderes, amém? Aí ele resolve colocar outra palavra. Porque ele acha que a outra palavra é melhor para edificar os irmãos. Ou como eu já vi, não vi aqui, sendo honesto, vi numa célula de jovens que eu liderei, os irmãos resolveram colocar um vídeo de um outro pastor pregando uma outra coisa. Na célula. Então a célula não teve a palavra do culto, ninguém compartilhou nada, foi um vídeo, todo mundo tinha uma palavra, foi embora para casa dele. Irmãos, pode parecer bem intencionado, mas esse irmão está sendo insubmisso. Porque a palavra foi dita para ele ministrar a palavra do culto, não é para ele resolver outra coisa. Então, irmãos, tem muita coisa que é insubmissão e a gente não percebe porque elas são leves. O que é insubmissão? É você ignorar a ordem de alguém que foi colocado por Deus acima de você para conduzir na batalha. Isso é outra coisa que é importante, presta atenção. O líder de célula não está aqui para dar ordem do que você faz de sua vida. A vida é sua. Você quer pôr a roupa que você quer, você põe. Você quer andar com quem você quer, você anda. Você quer falar o que você quiser falar, você fala. A vida é sua, líder de célula não está aqui para governar na sua vida, nem para ficar dizendo que hora que você levanta, que hora que você vai. Você não quer ir trabalhar, não vai. Mas a Bíblia diz que quem não trabalha, não come. Aí você tem um problema. E se tiver um problema, nós ainda te damos uma cesta básica para te ajudar. Mas ela é limitada, então a cesta básica não é tudo que você quer. Então para ter tudo que você quer, você vai ter que trabalhar e ir além. Mas assim, eu quero mostrar para você que é muito maior. O negócio é muito maior. Ele não está para governar na sua vida. Mas está para governar, estabelecido por Deus, para a gente chegar a um propósito. Qual é o propósito? Nós vamos vencer a Satanás no nome de Jesus Cristo. Como que eu vou vencer a Satanás? Eu vou tirar das mãos dele as pessoas que ele usurpou, porque Deus criou para se relacionar com elas. Isso é a batalha que você está inserido. Agora é óbvio que no meio do caminho, quando eu reconheço aquele irmão que está comigo, eu escuto o que ele tem para dizer. Eu quero ser muito claro, você não foi chamado para ser independente, andar sozinho, fazer o que você quer sem prestar contas para ninguém. Mas também não foi chamado para ser dependente. Tem que ficar ligando para o líder para ver que roupa que você vai, que roupa que você não vai. Tem que perguntar para o líder que lugar que você vai ou que você não vai. Não faça isso, no nome de Jesus. Você foi criado para ser interdependente. O que é isso? Eu escuto o conselho, avalio se é da palavra de Deus ou não, e tenho a liberdade de colocar em prática ou não. Agora, é inevitável que muitos, eu tenho visto que ouvem o conselho, avança.
Avança, avança sua vida ministerial, avança sua vida profissional, avança, porque ouviu um conselho de alguém que Deus colocou acima dele. Ignorar o conselho pode não ser rebeldia. Presta atenção. Ignorar o conselho pode não ser rebeldia. Depende de que conselho que você está ignorando. É para a sua vida? Você tem todo o direito de ignorar, porque ninguém tem governo sobre a sua vida. Aliás, deixa eu falar isso, eu já falei isso algumas vezes, mas vai que, né? Como a Mandinha falou outro dia, tem que falar o óbvio. Nenhum líder está aqui para dizer com quem você casa, amém? Nem para dizer se você descasa. Ele está aqui para dizer o que a palavra de Deus fala. Não é para dar opinião própria, é para falar o que a palavra de Deus diz. Não são as nossas opiniões. Não é o que nós achamos melhor. Não é o que nós enxergamos aos nossos olhos. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Tranquilo com isso? Então, irmão, imagina se um capitão no meio de um campo de batalha tivesse que parar para persuadir um soldado. Oh, nós vamos entrar na batalha, você é tão importante, você pode dar um tiro no inimigo? Por gentileza, por obséquio. Você pode, por favor, pegar esse fuzil aí, como diz a minha esposa, esse fusível aí, e dar um tiro na cara desse inimigo? Que ele está aqui para matar a gente. E se você não fizer, ele vai fazer com você? Por gentileza, tem como você fazer isso? Você acha que o exército vai avançar assim? Antes da sair para a batalha, o capitão tem que ir lá. Deixa eu dar uma palavra motivacional para vocês. Eu vou te falar, Davi, depois você me corrige aí. Eu vou te falar qual que é a palavra que o capitão deve dar no meio de uma batalha. Atira para você não morrer. Resolve o problema. Ouça, eu estou te falando isso em relação a Satanás. Antes dele destruir você, nós vamos destruir aquilo que ele tem que feito no nosso meio. Então ouça, primeiro sinal de alguém que é submisso, que entendeu a submissão, ele reconhece quem é a autoridade. Ele não se levanta contra. E ele reconhece a importância da autoridade. E quem reconhece a autoridade não vive solto, não vive fazendo o que quer, sem restrição nenhuma. Ele busca se submeter de coração. Ele busca avançar. Eu me lembro uma vez, estava no meio da pandemia, irmãos, e aí eu olhei para a pandemia e falei, os caras estão trancados em casa, morrendo de medo. É a hora da gente evangelizar. Porque com medo que o coração se abre. Não é hora de pegar. E aí Goiânia criou um projeto evangelístico. Eu olhei o projeto, falei, esse negócio é bom demais. O pastor Giles criou na época. Não sei quantos irmãos se lembram. Tinha uma camiseta amarela, eu não lembro agora o nome certinho. Nós temos um monte de livro aí ainda. 7 coisas boas, isso. Que projeto bom, irmãos. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu pensei, vou dividir no meu discipulado com meus irmãos. Aí meu líder na época falou, não faça. Você sabe quando você está assim na cadeira animado? Aí você fala assim, ó. Mas na hora, eu não consegui, eu tenho um problema grave, irmãos. Eu não consigo esconder minha fisionomia assim quando eu não gosto das coisas. Aí eu fiquei com a zanca caída na hora. Não, mas eu fiquei ruim demais. Aí eu fui lá argumentar. Por que não é para fazer? Não, porque agora não é o momento, nós temos que sentir o momento. É momento do quê? O povo está tudo em casa com medo. Vamos pregar para eles. Não, espera. Aí eu vim no caminho lutando comigo. Eu não vou esperar, não é possível que eu tenha que esperar um negócio desse. É para salvar a gente, eu fui chamado para salvar a gente, eu fui chamado para esperar. E aí cheguei na minha casa, naquela crise, e eu falei, vou me submeter. E eu falei com o Senhor, porque o Senhor é bom que você pode falar tudo, amém? Senhor, eu não quero me submeter, mas eu vou me submeter. Porque se eu fizer esse negócio, vai dar um baita de um problema com os outros irmãos também. Eles vão me olhar, eles vão me perguntar, eu vou falar que eu fiz porque eu quis, e o outro falou para não fazer na frente de todo mundo. Senhor, esse negócio vai dar um problemão, eu não quero atrapalhar a igreja, eu vou atrapalhar a igreja. Depois meus irmãos vão saber que ele falou para não fazer, e eu fiz, aí eu vou ficar eu com a moral baixa, como insubmisso. Irmão, você foi uma luta, eu não fiz. Não fiz, irmãos, porque ele falou para não fazer. E quando ele liberou, eu fui lá e comprei os livros. Mesmo que quando ele liberou, no meu coração dizia assim, ó, passou o timing, agora não é mais hora. Mas já foi, agora não é mais momento, aqui já mudou. Sabe quando você tem um problema que você não resolve na hora, passa o timing, ele esfria? Esfriou. E eu resolvi o quê? Submeter. Por que eu resolvi submeter? Porque eu olhei e falei, ele é autoridade. Ele deve saber de alguma coisa que eu não estou sabendo. Só pode. Só pode ser. Irmãos, não confunda e não permita espírito de rebeldia e arrogância dentro do seu coração. Ainda que muitas vezes você tenha uma visão melhor, Deus colocou outro acima de você. Respeite a autoridade que Deus colocou.
Ela não é para mandar na sua vida. Eu vou repetir, vou falar isso muitas vezes durante a palavra, que você tem que sair daqui com esse negócio incrustado dentro de você. Líder nenhum tem direito de mandar na sua vida. Líder nenhum tem direito de dizer onde você gasta seu dinheiro. Você gasta no que você quer. Você quer viver de iFood? Viva de iFood. Não pode falar assim, né? Estou fazendo propaganda. Quer viver de comida à distância? Viva de comida de teleentrega. É mais caro, delivery, obrigado. É mais caro. E daí? Eu disse, seu dinheiro, você faz o que você quer. Você resolveu rasgar seu dinheiro e jogar ele do prédio. Me avisa que prédio que eu vou lá embaixo para pegar e colar. Mas é seu, você faz o que você quer. Mas na vida da igreja não pode. Projeta para mim Romanos capítulo 13, verso 1. A Bíblia diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Isso é lei, pastor. Pois é, foi o apóstolo Paulo que falou, o apóstolo da graça. Segundo sinal de uma pessoa que é submissa, presta atenção, ela não é independente. Ser independente é achar que ninguém tem autoridade para falar sobre si. Ser independente é ser autossuficiente. Ser independente é fazer o que quer sem o conselho de ninguém, sem orientação de ninguém. Irmão, essa é uma atitude arrogante. Deixa eu te falar amorosamente, diante de Deus eu quero te falar isso, quero te instruir nessa manhã, amém, irmãos? Todo rebelde também é extremamente arrogante. Infelizmente, dentro das igrejas, nós temos líderes de célula. Muitas igrejas têm líderes de célula que são independentes, que eles fazem o que eles querem, que eles não prestam contas para ninguém, que ele não pergunta o que vai fazer, que ele não diz se fez ou se não fez. Faz o que bem entende do jeito que quer, sem prestar contas para ninguém. Rejeita a instrução, rejeita a exortação. De novo, eu não estou sugerindo que nós temos líderes que são independentes, ou que você seja independente, ou extremamente dependente. Não, eu estou te dizendo o seguinte: Deus colocou pessoas acima de você, e Deus não erra. Você nunca será obrigado a ouvir conselho de ninguém. Nunca. Mas andar sozinho mostra um problema no coração. Um dia eu resolvi que eu precisava ter um tempo com o meu pastor, estava lá, preciso ter um tempo com você. E ele falou, eu também, vem aqui na minha casa. Chegamos lá 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, tratando tanto de coisa. Precisa resolver isso, precisa estar aqui eu não estou conseguindo, preciso da sua ajuda. Você falou com fulano, e o que eu falo para ciclano? E o que você fez nessa situação? Como você lidou? Teve conselho que ele me deu, que eu olhei e falei, não pode fazer isso não, se eu fazer isso aí eu vou arrumar um problemão, porque seu povo não é meu povo. Mas ele estava me dando o quê? Conselho, eu ouvi, ponderei e argumentei. Esse aqui não consigo, esse é bom demais, vou fazer. Fiz o bom demais, não deu muito certo ainda não, mas vai dar. A grande questão é você considera ou desconsidera. Eu acho lindo quando alguém fala, eu quero liderar uma célula. Eu falo, glória a Deus. Mas é horrível quando ele fala, mas é do meu jeito. Do jeito que eu quiser, no meu riscado, da maneira que eu tiver a fim de fazer. Então, irmãos, eu vou dizer algo para você muito amoroso. Você é líder de célula, você tem que estar no culto, irmão. Um ou outro você vai faltar porque você está viajando, às vezes está doente, às vezes está... Mas você tem que estar no culto, irmão. O culto se tiver 20 líderes e é feriado, eu tenho a esperança sempre ter 20 pessoas comigo. Os líderes. Hoje a esperança é muito grande nos pastores, eu sei que eles vão estar comigo. Aleluia. Mas o líder tem que estar, irmão, porque faz parte da sua atribuição. Como alguém que está lá servindo na vida da igreja. Então, irmãos... A palavra de Deus deixa claro que o Senhor não aceita o fogo estranho. O fogo estranho é tudo aquilo que é produzido em mim mesmo. A palavra de Deus, eu não vou ler os textos para ganhar tempo, está lá em Levítico capítulo 10. A palavra de Deus fala sobre Nadab e Abiú, que resolveram oferecer fogo estranho diante do Senhor. Deus havia derramado fogo. O fogo que era para ser mantido era o fogo que Deus derramou. O sacerdote, o trabalho dele era não deixar o fogo apagar. O fogo apagou por algum motivo, eles resolveram acender o fogo por eles mesmos. Isso é fogo estranho. Fogo estranho é aquele que tem origem na nossa presunção, na nossa independência, na nossa justiça, no que nós achamos ser certo ou errado. E em relação à submissão, o pecado vai acabar sendo de 2 tipos. Ou é presunção ou é desobediência. Desobediência é quando Deus manda fazer e nós não fazemos. Agora, presunção é quando Deus não mandou fazer e nós resolvemos falar achando que Deus mandou. Por isso que o trabalho precisa ser coordenado por uma autoridade.
No caso de Nadab e Abiú, Deus havia estabelecido Arão como autoridade, como sumo sacerdote, e os filhos estavam sob a sua liderança. Tinha que se submeter à liderança de Arão. Quando os filhos resolveram oferecer sacrifício fora da coordenação do pai, o fogo estranho tomou conta do lugar. E aí acabou o favor, acabou a graça. Irmãos, eu tenho falado muito isso para os irmãos que têm tido reunião. Eu quero avançar. Eu espero que você queira também. Avance também. Vamos andar numa mesma toada. Vamos andar no mesmo coração. Vamos andar no mesmo encargo. Vamos liberar a mesma vida e fluir do Espírito. Vamos falar a mesma coisa. Tem crise? Resolve. Resolve. Ontem estavam uns irmãos aqui comigo, viram que eu fiquei contrariado com o tal do ônibus da Holy Fest. Uma contrariedade na hora. E eu pensando assim, meu Deus, amanhã eu vou falar de ser submisso, o Senhor está fazendo, eu estou contrariado aqui, eu não quero demonstrar para eles que eu estou contrariado, mas acho que eu já demonstrei. Mas você sabe o que vai acontecer na quarta-feira? Pastorzão, precisamos conversar. Porque eu não posso ficar com nada restrito no meu coração. Porque senão, é uma coisa tão boba, quando duas pessoas que ficaram fora do ônibus, tiver 8 pessoas, foi 8, tiver que levar no carro, e aí eu vou ficar contrariado com isso, que aí quando vier algo sério, eu não vou conseguir ouvir. Eu vou lá, eu preciso conversar, e 10 minutos só me ouve, para eu aliviar meu coração e não deixar que isso cresça dentro de mim. Mas muitas vezes nós vemos a falha, e aquilo que julgamos errado, guardamos dentro de nós e deixamos isso crescer. E vai virar um bicho dentro de você, te consumindo. Pastor, por que você tem tanta necessidade de falar? Porque depois eu não consigo nem olhar para a cara do cidadão. De tão contrariado que eu fico. Ele chega, eu quero sair. Eu já não tenho um sorriso muito bonito, né? Aí o cara chega, eu não consigo sorrir mesmo. Porque eu estou contrariado. E aí a insubmissão vai crescer aí. Quando que ela vai crescer? Quando eu virar para o amigo do lado e falar assim, ó. Porque o meu coração na hora foi para isso. Eu estou me expondo aqui porque eu não vou fazer. Mas vou te dizer o que é, onde chega. Eu viro para o meu colega do lado e falo assim, deu problema no seu ônibus também? Quantos meninos ficaram de fora? Aí o meu coração fica como? Miserável, largou nós na chapada. Vai ter que administrar problema aqui. E a insubmissão começa o quê? A crescer contra a minha liderança. Porque eu começo a exaltar o quê? As falhas, os erros, e não os acertos. Você está conseguindo entender? Está ficando claro para você? Outra coisa, presta atenção. Quem aprendeu a viver debaixo da autoridade, ele não sente necessidade de ficar impondo a sua autoridade, porque ele sabe que a direção vem de Deus. É horrível quando tem líderes que precisam ficar impondo a sua autoridade. É horrível quando tem gente que é só um consolidador, que é muito importante, que é um líder de uma pessoa por um tempo, que ele tem que ficar impondo a autoridade dele sobre as pessoas. Então, irmãos, na igreja sempre vai existir aqueles que procuram a posição, mas que fogem da responsabilidade. Eu tenho visto lá na minha casa, meu filho está dedicando para estudar violão. E eu gosto também de violão. Mas eu nunca vou tocar violão bem. Porque eu não dedico tempo para tocar violão. Se eu dedicar, eu fico bom no negócio. Eu não tenho tempo para isso. Não consigo, não tenho outras prioridades, não dá. Mas o menino dedica tempo. E daqui a algum tempo vai ficar muito bom, porque dedica o dia inteiro. Você faz uma coisa o dia inteiro, você vai ficar bom nela. Se estudar matemática o dia inteiro, fica bom também. E deixa o pai alegre. Aleluia, feliz da vida. Então, irmãos, aquilo que você dedica o seu coração, mostra onde você está colocando, e mostra o senso de responsabilidade que você tem. Quem está procurando status vai se dedicar para ter status. Quem tem encargo vai se dedicar para ver gente transformada. Ainda que não tenha reconhecimento de ninguém. Ninguém olhou, ninguém citou, ninguém falou o nome, ninguém pôs o nome na plaquinha. Colaborou, contribuiu, estava lá e não apareceu nos créditos no final do filme. Nas letrinhas que ninguém lê. Só quem lê aquelas letrinhas é quem pôs tá com o nome lá. Uma vez para saber se o nome entrou. Aquele que conhece a autoridade, irmãos, ele não busca a qualquer custo ser autoridade, porque ele sabe que com essa autoridade vem a responsabilidade. E não é a responsabilidade diante dos homens, é diante do Senhor. E todo aquele que se posiciona contra a autoridade, o que ele está falando de uma outra maneira? Eu faria melhor. Porque ontem, quando eu estava com os irmãos, o meu coração começou a se inflamar. O que você acha que veio na minha cabeça? Nós já organizamos um tanto de evento. Não é possível que nós não sabemos pegar os meninos e enfiar dentro de um ônibus.
Nós já fizemos isso 20 anos, fazendo a mesma coisa. Eu faria esse negócio melhor. Eu não falei assim não, mas foi o que veio dentro do meu coração. É aí que a insubmissão vai começar, irmãos. É aí que o problema vai rolar dentro do seu coração. É aí que você não pode, de maneira nenhuma, permitir. Deixa o Tiago correr, olha para mim. Tiago. Ô, Tiago. Vem comigo, vem com o tio. Não vai não. João, não mata ela. Depois você pega o Tiago. Aleluia. Como é bom estar em casa, né, irmãos? Oh, louvado, eu me sinto tão feliz em casa. Aleluia. Não, é bom demais, aleluia. Irmãos, quando você entendeu o que é autoridade, você não está a qualquer custo falando, não, joga no meu peito que eu resolvo. Eu vou melhor. Está vendo aquilo que o pastor fez? Certamente eu ou outro faria melhor. Às vezes a gente não fala isso, irmãos, porque vai soar muito arrogante, mas às vezes vem dentro do coração. Às vezes é óbvio que você talvez não vai pensar quanto pastor, mas pode pensar com o líder. Olha lá, esse líder não sabe nem mobilizar, eu lhe mobilizaria melhor. E aí você caiu num grande problema, porque isso está mostrando rebeldia. E deixa eu te falar uma coisa, a rebeldia, muito sério que eu vou te dizer, irmãos, rebeldia sempre vai vir acompanhada de inveja. Sempre. Sempre. A mãe da rebeldia é a inveja. Sentiu a inveja, a rebeldia vai levantar no coração. E ela se levanta porque é a estratégia do diabo. Quando a rebeldia e a inveja começam a entrar dentro do seu coração, o diabo está atacando no campo de batalha. Quando você recebe tiro no campo de batalha, o que você tem que fazer? Se esconder? Fugir? Chorar? Parar? Não, você tem que contra-atacar. Se a rebeldia, se a inveja é o ataque do diabo, eu vou contra toda inveja e contra toda a rebeldia. É por isso que eu resolvi mudar a palavra. Eu estou me posicionando claramente contra toda inveja, contra toda a rebeldia na minha vida e também na sua, no nome de Jesus. Satanás, aqui você não vai ter espaço. Você sabe como é bom quando você expõe o seu coração para os seus irmãos? Sabe o que é bom? Você está dando direito para os irmãos falarem para você. Você falou que não ia fazer. Agora não faz. Você falou publicamente. Você sempre será refém daquilo que saiu da sua boca. Sempre. Por isso que gente que às vezes é muito desleal, é muito calado, porque ele nunca se compromete com nada. Está sempre observando, olhando tudo. Então, irmãos, não dê espaço para Satanás. Sabe, a rebeldia, muitas vezes, ela vai colar em pessoas que são naturais, que são egocêntricas, que não têm encargo pela palavra de Deus. Por isso que eu quero desafiar você, como que eu venço a rebeldia, como que eu venço esse coração? Vai buscar o Senhor, vai andar com os irmãos. Eu falei isso há um tempo atrás, é uma realidade, você nunca fala mal de uma pessoa que você ora por ela. Você não dá conta de falar mal. Você não dá conta, porque da sua boca não vai ser, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te falar, mas você estava orando por ele, agora você vai falar mal dele? Você fala mal de quem você não ora. Aí você tem, você fica com o bichinho incontrolável para falar de qualquer maneira. Então, irmãos, mina esse tipo de comportamento dentro do seu coração. Isso vai me levar para uma outra coisa. O Senhor falou muito comigo nisso aqui também. Porque quem é submisso, irmãos, ele é tardio para ficar opinando. Então, aquele que rapidamente gosta de emitir sua opinião, ele está mostrando um coração independente, está mostrando um coração cheio de vaidade, está mostrando um coração que não se submete. Porque aquele que é submisso, ele quer ouvir a opinião do líder, quer ouvir a direção, para depois argumentar, para depois conversar. Pessoas cheias de opinião, na verdade, elas desejam ter a autoridade que ainda não conquistaram, não conseguiram e que Deus não deu para elas. Quem estabelece a autoridade é o Senhor, irmãos. É Ele. Você que está liderando sua célula, meu irmão, foi Deus que te colocou lá. Nós que somos pastores, Deus nos colocou. A palavra de Deus diz também que a quem muito é dado, muito é cobrado, requerido. Vai ser cobrado de nós também a uma medida. Não é nada à toa nesse sentido. Tudo tem um propósito. Querido, quero te falar, não se torna, nós não nos tornamos autoridade baseado nas nossas opiniões, baseado nas nossas ideias. Nós nos tornamos autoridade quando entendemos qual é a vontade de Deus. Lembra da pergunta do jejum? Por que você é crente? Você é crente para quê? Para vir no culto? Para ir embora para sua casa?
para curtir os embalos gospel de domingo à tarde. Para sair do culto correndo, largar sua mulher em casa, pegar seus meninos e correr para o campo para assistir um jogo de futebol. Para ver seu time perder. Eu perco toda hora. Ai, meu pai. Não é para isso, não é assim, não é com esse coração, não é dessa maneira. Mas você foi chamado para quê? Cumprir um propósito. Fala comigo, propósito. Então ouça. Deus vai estabelecer a vontade dele. Deus vai levantar a liderança. Deus vai colocar homens, e ele não erra. E colocou você lá para auxiliar. E quando você serve aquele que Deus estabeleceu, vai chegar um momento que ele vai olhar para você e falar, você está pronto. Sabe por quê? Porque não dá para colocar um soldado que não está pronto no campo da frente de batalha. Sabe por que não dá? Porque ele vai ser o primeiro a ser morto. Ele vai ser o primeiro a tomar o tiro. E vai acabar ali toda o sonho, todo o projeto. Outra coisa, deixa eu ver se já é o último. Não é o último ainda não. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Uma pessoa que é submissa, ela é muito sensível com rebeliões. Ela é muito sensível com iniquidades. A pessoa que conhece a autoridade, ela sabe o quanto a rebelião contamina o coração. Na verdade, se você parar para avaliar, o homem submisso é aquele que foi tratado por Deus na sua rebeldia. Por isso que ele sente temor. Quando ele percebe que tem alguém agindo com o coração rebelde. Ele sabe o custo que é ser tratado. Agora, eu quero te perguntar nessa manhã, o que você sente quando você está vendo alguém agindo com rebeldia? Você fica do lado do irmão? Você concorda? Você fica calado? Você não fala nada? Sabe, infelizmente, irmãos, um dos fatos da vida, e é bíblico, a palavra de Deus diz que Jacó sempre foi procurar Labão. Jacó era enganador, mas o Labão era o professor dele. Agora, Maria, quando foi grávida de Jesus, cheia do Espírito, foi procurar Isabel, grávida de João Batista, cheia do Espírito. Porque gente vai se atrair. Você atrai aquilo que você admira. Você atrai aquilo que você espera. Às vezes eu falo uma frase, né, minha esposa, às vezes os meninos em casa, você anda realmente porque você merece andar. Mas não estou falando isso de uma maneira agressiva, de uma maneira não, porque você atrai para você gente que parece com você. Porque gente que não tem o mesmo coração que você, não aguenta ficar perto de você. Por isso tem um coração alinhado aos céus. É um coração alinhado ao Senhor. O pastor Luiz, ele conta que uma vez um obreiro lá da videira de Goiânia, hoje já é pastor esse irmão, e aí ele recebeu uma cantada maliciosa de uma mulher. A mulher foi lá e cantou ele. E aí ele ficou indignado. E foi lá contar para o pastor Luiz. O pastor Luiz falou para ele assim, rapaz, sua indignação é boa. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Com que liberdade que essa mulher teve para falar com você dessa maneira? Que liberdade você deu para ela achar que poderia te falar algo assim? Que espaço você abriu que não deveria ter sido aberto? Por que eu estou te falando isso? Porque se as pessoas rebeldes gostam de falar da rebeldia delas com você, você está dando espaço. Você está ouvindo. Você pode não estar concordando, mas também não está se posicionando como deveria. Também não está dizendo, não, eu não quero ouvir isso não. Ou também não está dizendo a verdade. Porque eu já ouvi gente rebelde falando comigo. E eu me lembro na época de dizer, você precisa resolver seu coração. Ah não, meu coração está resolvido. Tá não. Você procura o fulano e fala com ele. Para te ajudar eu vou falar também. Mano, te procurei porque você não ia, porque você era de confiança. Continuo sendo. Mas eu vou te ajudar. Para te ajudar eu vou te dar uma semana. Se você não falar, daqui uma semana eu falo. Para te ajudar. Para a gente ficar todo mundo bem. Eu acho que ele não ficou muito bem não, porque ele nunca mais falou comigo. Mas também nunca mais falou mal de ninguém. Se você, querido, não é sensível para perceber quando alguém está sendo rebelde, isso significa que a rebeldia não foi tratada ainda dentro do seu coração. E ela pode dar espaço dentro da sua vida. E o exército nunca vai avançar na rebeldia. Querido, olha para cá, famílias não vão avançar na rebeldia. Não vão. Filhos mais jovens, você não foi posto como pai porque você não está pronto para liderar uma casa. Você não é mãe porque você não está pronto para liderar uma casa. O dia que você for, o Senhor vai te colocar à frente e você vai estar pronto. Você pode ter 20 anos e talvez ainda não estar pronto. Como eu tenho certeza que você que tem 12 não está. E Deus estabeleceu uma liderança sobre você que é seu pai e sua mãe.
Deus estabeleceu uma liderança na família. Essa autoridade foi dada para o homem, irmãos. Irmãs, falar para você se submeter, se é tão agressivo para você, é porque talvez a rebeldia não foi tratada dentro do seu coração. E submissão não é o homem mandar e dizer o que você tem que fazer. Não é, está errado. Se é isso que você tem visto na sua casa, está errado. Isso é ditadura. Dentro da sua casa, a submissão, o homem é o que serve. Você quer conquistar o coração da sua família, homem? Quer conquistar o coração dos seus filhos? Sirva. Deixe claro para eles, eu estou te corrigindo porque eu estou servindo para você não se perder. Eu estou amando você. Eu estou te trazendo para perto. Eu quero ver você romper. Quero ver você crescer. Seja alguém que incentiva, que está lá do lado, que está lá dizendo, vamos avançar, vamos crescer. Você vai conseguir, você não vai parar. Está com medo, não é que a gente estava junto ontem, né? Está com medo de ir para Campinas de carro, porque você acabou de comprar o carro e tirou a carta? Vai de carro que você vai conseguir, nós vamos te ajudar. Nós colocamos do seu lado lá, vai dirigir com você, mas você que vai dirigir e nós vamos te auxiliar. E vai chegar. E o pai vai junto. Aleluia. Mas não é parar. Sabe onde a gente mina a nossa autoridade como homens, irmãos? Quando a gente vira para eles e fala, sabe por que você não faz as coisas? Você é burro. Você vive errando. Te falei 10 vezes, você não aprende. E todos nós homens já fizemos isso um dia. Mas rompe com esse comportamento da sua vida no nome de Jesus. Seja uma autoridade digna dentro da sua casa. Seja o exemplo dos seus filhos. Seja o primeiro a levantar na sua casa. Muito ruim quando seu filho tem que ir lá te chamar. Pai, acorda que eu estou atrasado para ir para a escola. Isso é uma vergonha para você. Isso mina a sua autoridade dentro da sua casa. Aí você tem que gritar. Porque perdeu a autoridade, aí você vai gritar, vai bater, vai quebrar, vai fazer, vai acontecer, vai explodir. Não, você conquista a autoridade. Pastor, mas eu estou desempregado, daí acorda cedo para orar. E eu estou fazendo questão de orar com bastante barulho. Para sua casa, todo mundo vê. Estão orando, aleluia. Porque seus filhos têm que ver você orando. O fato de seus filhos não te verem orando não vai fazer com que eles não orem. Mas o fato de ver orando vai despertar algo no coração deles. E por fim, para nós orarmos, aquele que é submisso, ele consegue levar os outros à submissão. A primeira lição, irmãos, de um grande servo de Deus, é se submeter à autoridade. É enxergar a autoridade em casa, a autoridade na escola, no trabalho, na sociedade. Irmãos, enxerga a autoridade. Irmãos, como eu queria ter ouvido isso dessa maneira, assim, tão claro quando eu era criança. Eu estava conversando com meus pais ontem, uma vez na escola a professora perguntou, quem aqui que não gosta de mim? Quem você acha que levantou a mão? O único tonto, aqui ó, eu. Aí você acha que foi como o resto do semestre? Ou eu era bom ou eu estava perdido. E naquela época eu não estava tão bom, eu fiquei perdido. Aí eu perdido lá, o que você acha que acontecia em casa quando eu chegava com a minha mãe? Correção antiga. Psicologia antiga. Lembra da psicologia antiga? Havaiana. Sim de couro. Castigo. Eu me lembro, estava falando esses dias com meu pai, né, pai? Ontem. Eu me lembro que eu era menino, estava de castigo num canto, pensando assim, vamos ver o capeta que eu vou virar agora que eles me botaram de castigo. Eu fui bom filho até agora. Agora que eu vou ficar ruim, vocês vão ver o tanto que eu vou ser ruim. Agora que eu vou aprontar, vocês vão ver. Fica me deixando de castigo, me batendo esse chinelo, velho. Vou sumir com esse chinelo dessa casa. Vai andar com um pé só de chinelo. O que é isso, irmão? O que está mostrando? Rebeldia, rebelde, coração rebelde. Só porque eu falei que eu não gostava dessa professora, que é a outra autoridade. Consegue perceber? E o rebelde sempre pensa o quê, irmãos? Tenho razão. Eu tenho razão. O problema está no chinelo, na professora e na minha mãe. Não está em mim. Eu estou certo. Os outros estão errados. No auge, eu me lembro, devia ter uns 12 anos. No auge da minha sabedoria dos 12 anos, eu estava certo e todos os outros adultos estavam errados. Você consegue perceber o que é o coração insubmisso, rebelde? Fechado em si mesmo? Não feche o coração em você mesmo, irmão. Não feche. Mas leve as outras pessoas a se submeterem. Eu falei para os líderes, nós somos o que para a casa de Deus, líderes? Exemplo, modelo. E não é só para o líder, você é crente, você é modelo para o ímpio. O ímpio olha para você. Por isso que você não fala palavrão. Por isso que você fica nervoso, você fica assim, não vou falar nada. Por que você não vai falar nada? Eu estou com uma raiva agora que eu não vou parecer um ímpio. Bebe água. Nunca vi ninguém reclamando de boca cheia. Mas irmãos, nós precisamos ser treinados a andar em submissão.
E você é treinado a andar em submissão, caminhando com gente que é submissa, que tem o mesmo coração. Sabe, eu quero te falar, toma hoje uma decisão diante de Deus. Não é responder para mim, não é responder para os outros irmãos, não é responder para o seu líder de célula. Eu nem vou te pedir para sair do lugar. Mas é responder para o Senhor. Senhor, eu quero me submeter. Quero submeter porque o Senhor colocou. Ou então, Senhor, não consigo, trata com o meu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pedir para Deus tratar você não é um trem dos mais fáceis, não. Que eu tenho feito essa oração, que Ele tem me tratado nesse início de ano, não é brincadeira. Tem exposto a minha nudez, eu dou graças a Deus que é para mim mesmo, não é para os outros. Aí eu estou lá quieto, vem Deus falar comigo, eu falo, Deus está falando comigo, não acredito, eu estou querendo ouvir mais. Tanta coisa que eu tenho para arrumar, eu achei que eu estava melhor. Então, irmãos, vai diante de Deus, eu quero te dizer o seguinte, provoca indignação dentro do seu coração. Eu não quero ser o que divide o exército, eu não quero ser o que atrapalha a obra, eu não quero ser o que para, eu não quero ser que está todo mundo lá na frente, eu estou aqui parado, lambendo minhas feridas, cheio de crise no meu coração, porque eu não fui transparente para falar o que eu sentia. Porque eu não fui transparente para ouvir o que ele tinha para dizer. Eu sei que às vezes você vai ser transparente com alguns irmãos, o problema vai aumentar. Porque você vai falar o que você pensa, o cara não vai aceitar, vai rebater, vai dar uma confusão. Não vai, faz parte de resolver o problema, faz parte da vida. Não vai ter como fugir disso. Só que guardar só vai destruir o seu coração. Não guarda. Não guarda. Senta e fala, você falou tal coisa, não entendi. Por que você falou isso? Por que você fez isso? Vai ser a minha pergunta, por que você largou 8 meninos de fora? Para você ficar bem, para não deixar problema, para não deixar crise dentro de você, para não deixar o diabo aparecendo para falar, olha aí o que ele fez com você de novo, olha lá. Tem gente aqui que tem que perdoar líder, às vezes nem daqui, de outro lugar. Tem gente aqui que veio, tem que perdoar pai, que o pai feriu, não ensinou, não falou, não deixou você falar, não fez o que deveria, não foi a autoridade que deveria ser de sua vida. Tem gente aqui que tem que perdoar marido, tem gente que tem que perdoar a esposa. Resolve dentro do seu coração. Resolve. Resolve. Admiração verdadeira não é aquela que você fica expondo para todo mundo, falando, nossa, olha como é que é o fulano. Meu líder é o líder, meu pai é meu pai, minha mãe, eles são demais. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Cadê o João Bernardo? Está lá no fundo, né? É o cara que fala assim, meu pai é bonitão. Isso não é admiração. Nenhuma. Ele está expondo uma tolice dentro do coração dele. Querendo mostrar o que talvez ele nem faz. Mas a admiração é quando nem tem ninguém vendo. E ele está lá honrando. Admiração, ele está na casa dele e fala, não, meu pai pode ser o bonitão que for, mas Senhor, se ele não tiver o Senhor, ele está perdido, ele precisa demais do Senhor. Ele me faz ser um exemplo para ele ser salvo. Me faz ser alguém, Deus, que é boca de Deus para ele. Sem submisso, sendo boca de Deus na vida dele, para ele encontrar o Senhor. Para ele encontrar a vida do Espírito, para ele não ser mais o mesmo. Faz de mim também alguém que não é mais o mesmo. Porque quando eu não for mais o mesmo, pessoas ao meu redor também serão tocadas. Muda minha vida, Senhor. Sabe, não é quando está todo mundo olhando. É quando termina. É quando desliga a live, você senta na cadeira e fala, Senhor, continua falando comigo. Que eu preciso te ouvir, Deus. Porque se eu não te ouvir, eu vou fazer tudo errado que eu já fiz até hoje. Vou tomar posições erradas. Vou defender o que não tinha que defender. Vou colocar meu coração onde não tinha que colocar. E vou receber as feridas que não tinha que receber. O exército é um pelo outro. É um para dividir a luta com o outro. É um para falar lá, não está sozinho, vamos junto. Pelo menos para orar. Para declarar, Alexandre, que a pedra vai sair no nome de Jesus. Não vai precisar fazer cirurgia. Se não deu certo até agora, não vai fazer. Vai sair no nome de Jesus. Mas não é para ninguém ficar falando o contrário. Não, isso aí eu já tive. Tem que fazer cirurgia. Tá louco, daí não, isso aí mata. Tem que tomar cuidado. Não, sabe falar boca do inferno. Libera uma palavra de Deus. Libera uma palavra de vida. E mesmo liberando a palavra de Deus, se precisar pôr o irmão no carro e levar ele para o hospital. Vamos junto lá. Eu vou no hospital com você liberando a palavra de Deus. Vai sair. Se não sair porque o Espírito Santo expeliu, ou você vai sair porque o médico tirou. Porque vai sair, vai sair. E o Senhor vai dar sabedoria para o médico para ele não errar. Porque se ele errar, ainda vai dar um problemão. Seja a boca de Deus. Seja olhos de Deus. Não seja olhos para criticar. Deus estabeleceu a autoridade e ele não errou. Eu sei que tem autoridade que é doidinha.
meio esquisito, fala umas coisas estranhas, posiciona de um jeito diferente. Mas algo que o Senhor falou comigo há muitos anos atrás. Está debaixo de uma autoridade que não é a melhor. O meu primeiro líder, ele fazia algumas coisas que eu não concordava muito. O Senhor falou isso comigo lá atrás. Ele tinha umas atitudes estranhas. Uma vez eu falei que eu estava mal. Lembra disso? Falei que eu estava mal, falei, tô mal, tô pensando em desistir. Ele catou nos meus braços assim, ó, me chacoalhou. Vai desistir nada, se desistir. Eu fiquei olhando, falei, vou dar um soco na sua boca. Vou te jogar longe. Aí a minha noiva na época já chegou junto assim, e falou, eu vou te dar uma cabeçada. O que você está pensando? Às vezes você tem. Quando o Espírito Santo falou comigo, você sabe o que eu fiz? Eu vou trabalhar pra caramba para multiplicar essa célula, pra gente avançar. E ele se tornou depois meu amigo. Eu não consigo ser liderado por ele, Senhor. Insubmisso não quero ser. Eu vou trabalhar para multiplicar essa célula. Quando multiplicou, virou meu brother, meu parceiro, meu irmão até hoje. Mas naquele momento, Satanás entrou para destruir. Porque ele colocou o que dentro do meu coração? Errou comigo. Quem você pensa que você é para pegar nos meus braços e chacoalhar desse jeito? Você está achando que você é minha mãe? Você está achando que você é meu pai? Errou comigo. O que começou a crescer dentro do meu coração? Rebeldia. Ali poderia ter acabado tudo. Satanás é um estrategista. Não é à toa que a Bíblia diz que ele anda ao derredor, esperando uma oportunidade, esperando um momento para tragar. Mas a palavra de Deus também diz o que? Para mim e para você? Não deis lugar ao maligno. Quando eu percebi, falei, não, Satanás, aqui você não vai ter lugar. Aqui não vai. Eu vou servir, meu irmão. Ele é duro, ele é esquisito. Não quero falar mal dele. A gente ia para comunhão. Ele comia, pedia uma pizza, irmãos. Eu comia metade da pizza sozinho, de uma vez, só dobrando. Tchum, 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 fazia 4 pedaços, tchum. Aí você ficava olhando e falava... Pediu uma pizza, tem 8 pedaços, tem 7 na célula. Ele comeu 6. Aí você falava, manda mais uma aí. E ele comeu aqui. É o líder. Aí você olhava e falava, não é possível, é o líder, não é possível. Ele não pensa em nós. Nessa hora o diabo estava o quê? Rebentando na cabeça. Seja insubmisso, ele não pensa em vocês mesmos. Vamos embora dessa cela, vamos para outra cela, que o líder é outro, é melhor. Sabe o que o Senhor falou comigo nessa hora? Serve. Diante de Deus eu estou te falando, paga as 2 pizzas. A sua e a dele. A sua dos outros 6 é a dele. Paga as 2. Vai lá, serve, põe o coração. Eu creio que muita coisa mudou depois disso. Estou te falando isso, irmãos. Diante de Deus, posiciona o seu coração agora para uma resposta para o Senhor. Fica de pé no seu lugar.